Olá, caros alunos. Eu sou o professor de matemática Gilderlan Tavares e nós iremos agora trabalhar a prova da Canguru de Matemática, nível B de 2020. O nível B, ele compreende os anos 7º e 8º do Ensino Fundamental 2, ok? Que é o nível Benjamin. Então, assim, a prova da Canguru, nesse nível aqui, ela possui 30 questões, você terá 1h40 para fazer as 30 questões, e ela é dividida em 3 blocos de 10 questões. O primeiro bloco, cada questão vale 3 pontos, o segundo bloco, cada questão vale 4 pontos, e o terceiro bloco vale 5 pontos. E a cada bloco, o nível de dificuldade vai aumentando. Vocês vão perceber que, pelo menos no nível fundamental, as questões da Canguru são questões de raciocínio lógico. É claro que ali no nível do ensino médio, você vai ter questões com exigência mais técnica, mas aqui não. Em geral, serão questões bem tranquilas, mas que assim, vai te desafiar sim, porque vai exigir mais criatividade do que um vasto conhecimento de matemática. Questão de número 1. Qual das peças abaixo completa a figura ao lado? Então, vamos olhar para cá e tentar completar aqui, né? Olha só, nós temos aqui essa estrelinha, faltando essa ponta aqui. Então, a gente desenha a ponta. Aqui nós temos também outra estrelinha, faltando a ponta. Desenha, então, a ponta. Pronto. Aqui nós temos um círculo, completa o círculo. E aqui nós temos essa estrelinha, né? Que é igual a essa. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Então, olhando aqui os itens, você descarta o item A, o item B também, o item C, né? O item D, restando apenas o item E. Nós temos aqui, né, essa parte da bolinha, as pontas da estrelinha e essa parte aqui também que coincide, né? A mira está caminhando de A tal para B tal e passa pelas 5 placas indicativas mostradas abaixo. Entretanto, uma das placas está errada. Qual delas? Bem, então aqui a mira, ela está numa cidade A e vai para uma cidade B. Ao longo desse percurso, ela encontra 5 placas. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a mira esteja nesse ponto. Aí ela passa por essa placa aqui. Eu estou supondo, tá? Poderia fazer essa análise aqui com outras placas. Mas eu vou pegar essa placa do item A. Então, estando nesse ponto aqui, ao enxergar essa placa, o que é que essa placa nos diz? Nos diz o seguinte, olha, nesse ponto aqui, se você voltar 2 km, você chega na cidade A. E se você caminhar 9 km para frente, você chega na cidade B. Tá? Então aqui são 2 km e aqui são 9 km. Ou seja, a distância da cidade A, né, A tal, para a cidade B tal, é de 11 km. Então, essa é a informação que essa primeira placa nos diz. Vamos ver se as demais placas seguem esse mesmo raciocínio. E para isso, basta você olhar para esses numerozinhos aqui, né? Concorda? 2 mais 9 é 11. 3 mais 8, olha só, também é 11, né? Está coerente. 5 mais 6 também é 11. 8 mais 3, olha só, também é 11. 9 mais 4, opa, aqui tem um problema, né? 9 mais 4 é 13. Então essa é a única placa que destoa, né, que foge desse padrão. Portanto, é a placa procurada, é o item E. Tranquilo? Próxima questão. O tabuleiro ao lado é formado por quadradinhos brancos e cinzas. Como esse tabuleiro irá aparecer se as cores de todos os quadradinhos forem invertidas? Ou seja, aonde era cinza, passa a ser branco. E aonde era branco, passa a ser cinza. Pessoal, é claro que essa questão aqui você pode fazer simplesmente verificando aqui um por um, né? Sem nenhuma estratégia a mais que isso.
Mas aqui é interessante você saber traduzir a questão para uma linguagem mais fácil, para que desse modo você consiga agilizar, encontrar aquele item que satisfaz as condições do enunciado. Então veja só, aqui a gente poderia codificar essa configuração aqui do nosso quadradinho modelo da seguinte maneira. Ó. Nós temos na primeira linha cinza, cinza, branco, cinza. Na segunda linha, branco, cinza, cinza, branco, né? Terceira linha, branco, branco, cinza, cinza. E na quarta linha, cinza, cinza, branco, branco. Se você quer inverter isso daqui, vai ficar assim, né? Branco, branco, cinza, branco. Segunda linha, cinza, branco, branco, cinza. Terceira linha, cinza, cinza, branco, branco. Quarta linha, branco, branco, cinza, cinza. Pronto, é essa configuração que você quer. Agora basta ir verificando aqui, né, em cada um dos itens. E sim, tem outra coisa aqui que eu queria comentar. Geralmente as questões da Canguru, né, muitas vezes, principalmente essas questões que você precisa analisar item por item, a pessoa que elabora costuma colocar o item correto lá no último. Então, assim, eu sugiro que você diversifique um pouco, sabe? Nem sempre comece pelo início e tal. Comece às vezes pelo item E, né? Às vezes isso ajuda, ok? Então, vamos fazer isso aqui. Lembrando que eu não sei o gabarito, tá, pessoal? Eu tô fazendo essa prova agora também junto com vocês. Então, tudo para mim aqui também é novo. Olha só. Então, nós temos aqui, na primeira linha, nós temos que ter essa configuração. Branco, branco, cinza, branco. Olha só, branco, branco, cinza, branco. Bateu, né? Vamos para a segunda linha. Cinza, branco, branco, ok, cinza. Bateu também. Terceira linha, cinza, opa. Aqui deu errado, né? Aqui era para ser um cinza e não um branco. Então, descarta o item E. Vamos para o item D. Branco, branco, cinza, branco, ok. Segunda linha, cinza, branco, branco, cinza, ok. Terceira linha, cinza, cinza, branco, branco, opa. Quarta linha, branco, branco, cinza, cinza, ótimo. Então, nós temos aqui o item D, correto. Olha só. Aqui ajudou, né? Ter começado pelo final. Então, vamos lá para a questão de número 4. Miriam deseja assar 24 bolinhos para a sua festa de aniversário. Olha só, nessas questões, faça uma leitura ativa. O que é isso, professor? À medida que você vai lendo, você já vai anotando as informações. Então, aqui nós temos 24 bolinhos, que é a quantidade de bolinhos que Miriam deseja fazer. Para fazer 6 bolinhos, são necessários 6 ovos. Então, 6 bolinhos equivale, né, a 2 ovos, ok? Aqui você pode pensar numa equaçãozinha. Que são vendidos em caixas com 6 ovos, ou seja, uma caixa é igual a 6 ovos. Ótimo. Quantas caixas de ovos Miriam precisará comprar? Veja só. Nós temos o seguinte, ó, Miriam quer fazer 24 bolinhos. Bem, para fazer 24 bolinhos, eu posso separar esses bolinhos aqui em grupinhos de 6, né? Ou seja, 24, né? 4 vezes 6. Então vai ficar 4 grupinhos de 6 bolinhos. Por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque 6 bolinhos equivale a 2 ovos. Então substitui aqui, ó, onde tem 6B, coloca 2O. Então fica 4 vezes 2O, ou seja, 4 vezes 2, 8 ovos. Então, para fazer 24 bolinhos, são necessários 8 ovos. Tá, mas eu sei que uma caixa equivale a 6 ovos. Então, eu posso escrever esse 8 ovos como sendo 6 ovos mais 2 ovos. Por quê? Porque isso daqui me dá uma caixa completa mais uma certa parte, né, de uma caixa.
Na verdade, a gente poderia até colocar aqui 1/3 de caixa, né? Não, mas isso daqui não interessa não, gente. O que importa é o seguinte, você não pode comprar uma parte fracionária da caixa. Ou você compra ela toda ou não compra. Então, aqui eu vou precisar de uma caixa e 2 ovos. Ou seja, eu tenho que comprar uma outra caixa. Tá? Claro, isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar 12 ovos. Só que desses 12 ovos, eu vou utilizar apenas 8. Mas, de qualquer maneira, eu vou ter que comprar 2 caixas. Tá? Ficou tranquilo isso daqui? Então, o item correto aqui é o item B. Questão de número 5. Flora reflete a letra F em relação às 2 linhas mostradas na figura. Ok. Como as 2 reflexões irão aparecer? Beleza. Pessoal, aqui você pode imaginar essas linhas aqui, essa e essa outra, como sendo o quê? Um espelho. Imagina essa letra F de frente para o espelho. Eu vou começar aqui por essa parte de baixo. Então ficaria algo mais ou menos assim, né? Sim. Aqui nós teríamos isso. Mais ou menos isso daqui. Beleza? E esse outro aqui ficaria assim, né? Aqui. Mais ou menos isso. Tá? Então, olhando aqui para os itens, qual é o item correto? O item correto é o item E, né? Olha, mais uma vez, o item E sendo correto aqui. Claro, isso não é uma regra, tá? Mas costuma, sim, cair demais isso daqui. O cara coloca lá o item correto sendo o item E, exatamente para que o aluno faça esse percurso aqui e se canse, né? Então é sempre bom você dar uma diversificada. Começa pelo final, depois pelo início e assim por diante. Questão de número 6. Bia tem várias peças de comprimento 5 e de comprimento 7. Tá? Essa daqui de cima vai ter comprimento 5, né? E aqui de baixo, comprimento 7. Juntando e enfileirando essas peças, Bia consegue obter peças maiores com diferentes comprimentos. Qual dos comprimentos a seguir não vai conseguir obter fazendo isso? Então vamos lá. A estratégia aqui é você olhar cada uma dessas opções e ver aquela que não é possível formar utilizando pecinhas de comprimento 5 e pecinhas de comprimento 7. Então vamos aqui começar pelo item E. É possível formar uma pecinha de comprimento igual a 15? Né? É possível. Por quê? Porque 15 é um múltiplo de 5. Então se você pegar 3 pecinhas de tamanho 5, você forma uma de tamanho 15. 14 também, né? 14 é um múltiplo de 7, é 2 vezes 7. Então, se você juntar 2 pecinhas de tamanho 7, você consegue formar uma de tamanho 14. Agora, 17. 17 aí deu ruim, né? 17 não é um múltiplo de 5, nem múltiplo de 7, e combinando, né, 5 e 7, a gente não consegue formar uma de 13. Então aqui é o item C, né? Vamos só analisar aqui os outros itens. Ó. O item B é 12. Né? 12, você consegue pegar aqui uma pecinha de 5, mais uma pecinha de 7, e dá 12, né? E o item A, basta você pegar 2 pecinhas de 5. Questão de número 7. Maria tem 10 folhas de papel. Então vamos lá, 10 folhas de papel. Ela corta algumas dessas folhas em 5 pedaços cada uma. Depois disso, ela conta todos os pedaços e folhas que não cortou, num total de 22 peças. Quantas folhas ela cortou? Ok. Tá, essa questão você precisa equacionar, né? Você precisa montar aqui uma estratégia de tal forma que apareça aí uma equação. Então, como é que seria isso? Bem, você tem 10 folhas. Vamos supor que você retire dessas 10 folhas X folhas para
cortar. Então, x é a quantidade de folhas cortadas. Só que esse x aqui, observe, ó, o x ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Por quê, professor? Porque ele tem que ser pelo menos 1 e não pode ser todas as folhas. Tem que ser menor que 10. Tá, se eu retirei x folhas para cortar, então me restaram aí 10 menos x folhas que eu não cortei. Então ele diz assim, depois disso ela contou todos os pedaços e folhas que não cortou, né? E deu um total de 22 peças. Olha só, se você pegar todas as folhas que foram cortadas, né? Que a quantidade aqui é x, então, se você cortou em 5 pedaços cada uma dessas folhas, então se nós dissermos que P é a quantidade de pedaços total, depois que você cortou todas essas x folhas, então P é igual a 5x, concorda? Pense no seguinte, se você, vamos supor que x seja igual a 3, né? Então, se você corta essas 3 folhas, cada uma delas em 5 pedacinhos, então no final das contas você vai ter 3 vezes 5 pedacinhos, né? Que dá 15. Ok? Então você está sempre pegando aqui o total de folhas e multiplicando por 5 para obter o total de pedaços. Aí a questão diz assim, depois que somou todos os pedaços mais a quantidade de folhas que não cortou, que é 10 menos x, isso aqui deu um total de 22 peças. Pronto, você já equacionou, agora basta resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. 5x menos x, aqui vai dar 4x. Passa esse 10 para lá, subtraindo. Então aqui vai ficar 22 menos 10, que dá 12. Portanto, continuando aqui, x é igual a 12 sobre 4, que é 3. Olha, sem querer, a hipótese, né, que eu assumi aqui para fazer o exemplo foi a resposta. Enfim, coincidência. Tá, então a resposta aqui é 3. Ou seja, 3 é a quantidade de folhas que ele retirou, né, daquelas 10 para cortar. Questão de número 8. Cíntia pinta cada uma das regiões da figura de uma única cor, vermelho, azul ou amarelo. Ela pinta as regiões que se tocam com cores diferentes. Essa informação aqui é muito importante. Ela pinta a região mais externa de azul. No total, quantas regiões Cíntia pinta de azul? Então essa questão aqui, pessoal, é ter calma, tranquilidade e ir fazendo passo a passo. Ó. Então ele diz aqui inicialmente que essa região mais externa ela pintou de azul. Então você marca de azul aqui. Professor, na hora da prova não pode utilizar lápis de cor. Ok, então você poderia aqui indicar por um símbolo. Inventa um símbolo, sei lá, chama de azul, por exemplo, de A, vermelho chama de V, amarelo chama de A barra, né? Para diferenciar do A do azul. Ok? Então você vai inventando símbolos e vai marcando. Aqui eu vou utilizar as cores, né, para ficar mais didático e tal. Mas na hora da prova você pode utilizar de outros meios, ok? Então vamos lá. Então uma vez que ela pinta a região mais externa de azul, então note que essa região aqui, ó, ela vai ter que pintar de vermelho ou amarelo, né? Então eu estou escolhendo aqui a cor vermelha. Tá. Observe agora que essa região aqui ela tem que ser pintada de amarelo. Eu sou obrigado a utilizar agora o amarelo aqui, ó. Por quê? Porque essa região ela faz fronteira com a região de azul e a região aqui pintada de vermelho. Então, eu sou obrigado, não é escolha aqui pintar de amarelo. Bem, vamos continuar. E aqui vai formando um círculo. É sempre assim, azul, aí você escolhe o vermelho ou o amarelo, aí depois azul novamente. Então, olha só. Essa região aqui eu sou obrigado a pintar de azul. Por quê? Porque ela faz fronteira com essa região aqui de amarelo
e com essa região aqui de vermelho. Então aqui tem que ser azul. Então agora eu volto aqui para o amarelo, né? Essa região aqui, ó, ela só pode ser pintada de amarelo, tá bom? Porque ela faz fronteira com essa região de azul e essa região aqui em vermelho. E agora a gente vai para o vermelho. Aqui eu só posso pintar de vermelho, porque essa região faz fronteira com essa região de amarelo e essa região aqui de azul. E novamente eu volto para o azul. Olha só, aqui tem que ser azul, né? E por fim, eu preciso pintar aqui de amarelo no centro. Então, ao todo, eu utilizei o quê? 3 vezes, né, a cor azul. 3 vezes. Então é o item B. Questão de número 9. 4 cestas contêm 1, 4, 6 e 9 maçãs, respectivamente. Pelo menos quantas maçãs devem ser transferidas entre as cestas, de modo que todas as cestas fiquem com o mesmo número de maçãs? Então vamos fazer aqui alguns desenhos, né, para ajudar na nossa intuição. Eu tenho aqui essas 4 cestas. Aqui eu tenho 1 maçã, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 9. Muito bem. Então, assim, eu quero saber a quantidade mínima de maçãs que eu devo movimentar aqui entre essas cestas, de modo que cada uma delas ficará com 5 no caso, né? Concorda? Porque eu tenho 20 maçãs aqui, tá? Então, se eu quero dividir de modo igual para 4 cestas, cada cesta tem que ter 5. Eu vou conseguir fazer isso, ou seja, movimentar uma quantidade mínima de maçãs, se a minha quantidade de movimentos for a mínima possível também, né? Então, olha só, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6. Se eu movimentar uma maçã daqui para cá, eu já fico com 5 aqui, né? Já fico com 5. E aqui também com 5. Olha só, com um único movimento, né, movimentando aqui uma maçã, eu já matei aqui 2 coelhos com uma única cajadada. Agora, basta você olhar aqui para essas duas, né? Essas duas últimas. Eu tenho aqui uma, preciso de 4, né? Para formar 5. Então, eu transfiro 4 daqui, ó, para cá. E aqui, todo mundo fica feliz agora. Todo mundo fica com 5. Então, olha só. No primeiro movimento, eu transferi uma maçã. No segundo movimento, aqui primeiro, no segundo movimento, eu transferi 4 maçãs. Então, ao todo, eu tive que transferir 5 maçãs. Talvez você esteja se perguntando, será que realmente esse daqui é o resultado desse problema? Pessoal, olha só, nós utilizamos 2 movimentos. A pergunta é, será que teria como fazer essa distribuição, né, de modo a efetuar apenas um único movimento? E a resposta é não. Sabe por quê? Porque inicialmente nós tínhamos aqui 6 maçãs e aqui 9 maçãs. Então eu precisaria fazer pelo menos 2 movimentos, porque tanto essa cesta aqui com 6 quanto essa cesta com 9, eu teria que remover maçãs delas. Aqui eu precisei remover uma, né? E aqui eu precisei remover 4. Então, pelo menos 2 movimentos eram necessários. E esses 2 movimentos resultaram o quê? Numa movimentação de 5 maçãs. Ok, então vamos adiante. Um cachorro e um gato andam num parque ao longo do caminho marcado pela linha preta grossa na figura que representa o parque. Beleza. O cachorro parte do ponto P e o gato do ponto Q. Exatamente no mesmo momento. O cachorro
anda com o triplo da velocidade do gato. Em qual ponto os dois se encontram? Então vamos aqui, ó. O gatinho, ele anda com uma velocidade v1. E o cachorro anda com uma velocidade 3v1, né? Ou seja, a cada um passo do gatinho, eu tenho aí 3 passos do cachorro. Tá. Então, você pode fazer, né, aqui mesmo na marra. Essa questão não é difícil. Então, basta você começar aqui pelo gatinho. O gatinho dá um passo. Vou até mudar aqui a cor. O gatinho dá um passo aqui. Aí o cachorro dá 1, 2, 3 passos. O gato dá mais um passo. O cachorro dá 1, 2, 3 passos. E assim por diante. O gato dá mais um passo. O cachorro, 1, 2, 3. Mais um passo. Cachorro, 1, 2, 3. Mais um passo. Cachorro, 1, 2, 3. Pronto. Coincidiu aqui no ponto E. Beleza? Então, bem tranquilo, não precisava de nenhum conhecimento a mais, assim. Basta olhar para a figura e ir fazendo, né? Seguindo as regrinhas aqui da questão. No instante você chegaria ao resultado. Então, agora a gente vai dar início a um novo bloco de questões. Ok? Então, se você quiser agora fazer uma pausa, tomar aquele café, fazer um lanche, fique à vontade. Porque agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, mas também não é difícil. Vocês vão ver que é tudo questão de prática. Essas questões, depois que você resolve muitas e muitas questões, os raciocínios, as ideias, vão meio que se repetindo. Então vamos lá. Os círculos da figura devem ser numerados de 1 a 10. Muito bem. Os números em 2 círculos vizinhos, quaisquer, devem ter a mesma soma que os outros números escritos nos 2 círculos diametralmente opostos. Alguns números já foram escritos. Qual número deverá ser escrito no círculo com um ponto de interrogação? Então vamos lá. Ó. Aqui você tem que ter muita calma e atenção para não cometer bobeira. Vamos nos ater a essas regras. Primeiramente, ele diz que esses círculos, né, eles devem ser numerados de 1 a 10. Aí você já observa aqui que alguns foram numerados. Ele diz assim, os números em 2 círculos vizinhos, quaisquer, devem ter a mesma soma que quem? Que os outros números escritos nos 2 círculos diametralmente opostos. Então, vejamos aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui o número 1 e o número 10. A soma desses 2 números aqui, vizinhos, é 11. Então, se você olhar para os números que estão aqui diametralmente opostos, aqui, ó, diametralmente oposto ao 10, você tem um 5. Diametralmente ao 1, você tem essa bolinha aqui vazia, que eu vou chamar de x. Mas eu sei que 5 mais x tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 11, né? Então, o x, ele precisa ser o quê? 6. Então, esse x aqui tem que ser 6. Muito bem. Tá, então agora, a gente pode olhar para esses 2 círculos aqui, ó. Esse que nós acabamos de obter e esse outro, o 2. Então, aqui nós temos que a soma de 6 com 2 é 8. Então, olhando aqui para o círculo diametralmente oposto ao 2, eu tenho esse carinha aqui que eu vou chamar de y. Tá, então eu sei que y mais 1, né, que é o círculo diametralmente oposto ao 6, y mais 1, tem que dar igual a 8. Portanto, o y tem que ser igual a 7. Olha só que questãozinha tranquila, né? Depois que você enxerga aqui o padrão, fica muito simples. Bem, agora nós podemos olhar essas 2 bolinhas e essas 2 outras aqui, que são aquelas que estão diametralmente opostas. Tá, 9 mais 5
Isso aqui dá 14. 9 mais 5 é igual a 14. Então, se eu chamar aqui de Z, eu sei que 10 mais Z tem que dar igual a 14. Estou fazendo aqui bem passo a passo, só para ficar um pouquinho mais organizado. Então, o Z tem que ser igual a 4. Tá? Então, aqui é 4. Então, chegando nesse ponto aqui, você tem que pensar um pouquinho o seguinte. Quais são os números que faltam? Os números que faltam aqui, bem, é o 3, né? E qual mais? Falta o 8, né? Pronto, 3 e o 8. Aí você vai pensar o seguinte, bem, se eu colocar um 3 aqui e o 8 aqui, dá certo? Vamos ver. Aqui, 3 mais 4, aqui dá 7, né? Então, se você olhar para aquelas bolinhas que estão diametralmente opostas, você observa que não bate. Beleza? Aqui vai dar 17. Então não dá certo. Aí você troca de posição. Ó. Põe o 3 aqui e o 8 aqui. Desse modo, você obtém aqui um 12 e aqui também um 12, né? Então fechou. Então, ele pergunta assim, qual número deve ser escrito no círculo com um ponto de interrogação? É exatamente o 3, tá? Aqui o 3. Questão de número 12. Quando a morcego Elisa deixa sua caverna, o relógio digital mostra 20 horas e 20 minutos. Quando ela volta e se pendura de cabeça para baixo, ela olha o relógio e vê novamente 20 horas e 20 minutos. Só que isso aqui é de cabeça para baixo, tá? Quanto tempo ela ficou fora da caverna? Bem, ela saiu às 20 horas e 20 minutos. Se nós soubermos o horário de chegada, basta subtrair, né, o horário de chegada pelo horário de saída. Bem, só que esse horário aqui é visto de cabeça para baixo. Se a gente quer ver o horário real, você tem que agora inclinar aqui a sua cabeça. Ó, até sugiro que você pause agora o vídeo e incline assim um pouco a sua cabeça, tentando imaginar como é que seria esse número visto na posição correta, né? Porque aqui nós estamos vendo na posição de cabeça para baixo. Então, virando, é como se você pegasse esse número aqui, ó, 20 e 20, e fizesse um giro, né? Assim, ó, invertesse ele. Então, ficaria, depois que você fizesse a inversão, ficaria, na verdade, um 0,2 aqui, né? E um 0,2 aqui, correto? Bem, então esse aqui é o horário correto. Ou seja, essa morceguinha passou muito tempo fora, hein? Ela saiu às 20h20 e voltou às 2h02 da manhã. Tá, então aqui basta você fazer o seguinte. Cuidado para não cometer bobeira aqui. Porque se você fizer, né, até colocar assim, 2 horas e 2 minutos, né? Menos 20 horas e 20 minutos. Aqui vai dar número negativo. Tá? Então o correto seria você pensar o seguinte. Bem, meia-noite é 24 horas, né? Meia-noite é 24 horas. Então você poderia pensar em 2 horas e 2 minutos como sendo 26 horas. Tranquilo? Deu para entender? Bem, se meia-noite é 24 horas, 2 horas e 2 minutos, você poderia pensar aqui em 26 horas e 2 minutos. Aqui fica melhor. Olha só. Aqui eu tenho 2 minutos menos 20 minutos. Não dá certo, né? Você tem que pedir emprestado aqui 1 hora, transforma essa 1 hora em 60 minutos, então aqui não vai ficar mais 2 minutos, vai ficar 62 minutos. Então 62 menos 20 vai dar 42 minutos. E aqui vai ficar 25, né? 25 horas.
Então, 25 horas menos 20 horas vai dar 5 horas e 42 minutos, portanto, o item E. Uma outra forma de você também pensar esse problema seria o seguinte: você faria em duas partes. Você faria, primeiramente, quantas horas ela ficou fora até meia-noite, né? Que é 24 horas e 0 minutos. Então aqui ficaria 20 horas e, no caso, 20 minutos, né? Aí você subtrai. Quanto que dá isso daqui? Bem, você pega emprestado aqui 1 hora, aqui fica 23 horas e aqui fica 60 minutos, né? Então, 60 minutos menos 20 minutos, 40 minutos. E aqui, 23 menos 20, 3 horas. Então, até 24 horas, até meia-noite, ela passou 3 horas e 40 minutos fora da caverna. Só que a essas 3 horas, vou fazer aqui, a essas 3 horas e 40 minutos, você tem que adicionar essas 2 horas e 2 minutos, né? 2 horas e 2 minutos. Aí você soma, aqui vai dar 42 minutos e aqui 5 horas, tá? Seria uma outra maneira. Mas você também poderia pensar assim, que eu acho mais rápido, de uma forma contínua, como se as horas continuassem, não resetassem, né? A partir de 24 horas. Se você pensar nessa continuidade, ficaria bem mais tranquilo. Questão de número 13. Um elfo e um troll se encontram e dizem exatamente a mesma coisa. O troll sempre mente e o elfo sempre diz a verdade. Qual das sentenças a seguir poderia ser o que eles disseram? Então vejamos. O elfo, ele sempre diz a verdade. E o troll sempre mente. Então vamos analisar aqui cada um dos itens sob a perspectiva do elfo e do troll. Como é que é isso? Vou colocar aqui elfo e troll. Bem, vamos imaginar essa primeira frase sendo dita pelo elfo e pelo troll. Nessa questão, a gente tem que analisar aqui a coerência entre aquilo que o elfo diz e aquilo que o troll diz. Coerência como assim, professor? Bem, se o elfo sempre diz a verdade, ele tem que ser coerente em todas as frases que ele diz. Ou seja, todas as frases que ele diz têm que ser verdade. E da mesma forma, o troll, né, só que sendo mentira. O troll ele vai estar sendo coerente quando ele sempre mentir. Então, a primeira frase é: eu estou dizendo a verdade. Bem, isso partindo aqui do elfo, isso é legal, né? Isso é verdade. E isso partindo do troll, se o troll diz eu estou dizendo a verdade, ele está mentindo, né? Se o troll está mentindo, ele está sendo coerente. Então, corretinho. Então quer dizer que já é o item A, professor? Bem, né? É o que parece. Vamos analisar os outros itens. Item B. Você está dizendo a verdade. Vamos lá. Se o elfo falar isso, você está dizendo a verdade para o troll, ele vai estar mentindo, né? O elfo, que deveria falar somente a verdade, ele estará mentindo. Então, aqui deu ruim para o elfo. E para o troll? Se o troll diz assim para o elfo, você está dizendo a verdade. O troll, ele vai estar fazendo uma afirmação verdadeira, né? Porque realmente o elfo sempre diz a verdade. Só que o troll sempre mente. Então não pode sair verdades da boca do troll. Só mentiras. Então aqui deu ruim também pro troll. Faltou coerência. Item C. Nós dois estamos dizendo a verdade. Bem, se o elfo diz isso, ele está mentindo, né? Se o elfo diz que nós dois estamos dizendo a verdade, ele está mentindo, porque o troll só mente. Então aqui deu ruim pro elfo. Só que se o troll dizer, nós dois estamos dizendo a verdade, isso aqui seria coerente da parte do troll. Não é não? Seria coerente. Por quê? Se ele disse que nós dois estamos dizendo a verdade, ele está mentindo. Porque ele sabe que ele sempre mente. Embora o elfo sempre fale a verdade. Bem, mas o item C não pode ser o correto porque falhou aqui no elfo, né?
Item D. Eu sempre minto. Bem, isso aqui iria falhar tanto no elfo quanto no troll, né? Porque o elfo, ele sempre fala a verdade. Então, dizer que ele sempre mente seria uma falsidade. E o troll, ele sempre mente, de fato. Se o troll dizer assim, eu sempre minto, isso seria verdade, mas seria incoerente com o troll, porque ele sempre fala mentira. Já no item E, olha só, e somente um de nós está dizendo a verdade. Partindo do elfo, isso aqui seria verdade, né? Partindo do elfo. Só que partindo do troll, isso aqui seria incoerente, entendeu? Você sempre deve pensar aqui sob a perspectiva de ser ou não coerente. Porque se o troll afirma e somente um de nós está dizendo a verdade, isso daqui é de fato verdade, né? Só que o troll ele não pode dizer a verdade. Então seria incoerente da parte do troll falar isso. Então aqui a gente põe um X. Então o único item que realmente é coerente, sabendo que o elfo sempre diz a verdade e o troll sempre mente, é o item A. Portanto, é o nosso item correto. Questão 14. Maria tem exatamente 10 cubos brancos. Vamos marcar aqui, ó, 10 cubos brancos, 9 cubos cinza claros e 8 cubos cinza escuros, todos do mesmo tamanho. Ela cola todos esses cubos para formar um cubo maior. Qual dos cubos abaixo é aquele que ela fez? Então, vamos aqui começar pelo item A. Vamos contar aqui os cubos em cinza claro, né, que estão aqui evidentes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, nós temos aqui 10 cubos cinza claros, tá? Que eu vou representar por CC. Pessoal, aqui nós já temos um problema. Porque Maria não tem essa quantidade de cubos cinza claros. Então aqui a gente já descarta. Próximo. Aqui eu tenho 9 cubos cinza claros. Perfeito? Tenho 9 cubos cinza claros. Cubos brancos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, já tenho aqui 10 cubos brancos. Então vamos pensar agora. Se eu já tenho 9 cubos cinza claros e 10 cubos brancos, então os demais têm que ser os 8 cubos cinza escuros, né? Cinza escuros, que faltam. Então, nosso item B, tá? Aqui nós já conseguimos constatar, né, a presença dos 10 brancos e dos 9 cinza claros. Então, só resta os 8 cinza escuros. Questão de número 15. As figuras a seguir mostram 5 caminhos, indicados pelas linhas mais grossas entre os pontos X e Y. Qual desses caminhos é o mais curto? Pessoal, essa questão aqui, você pode fazer de várias maneiras, mas eu prefiro utilizar uma ideia de atribuir etiquetas a cada um desses tipos de caminhos. Como assim, professor? Olha só, esse caminhozinho aqui, que eu vou colocar aqui, ó, esse pequenininho, eu vou atribuir uma etiqueta 1 a ele, ok? Esse outro caminhozinho aqui, ó, mais ou menos assim, né? Eu vou atribuir etiqueta 2 a ele. Esse outro caminho aqui, maiorzinho, eu vou atribuir etiqueta 3. E por fim, esse caminho aqui maior, esse maior, eu vou atribuir etiqueta 4. Então, como é que vai ser isso? Olha só, nós vamos contar agora quantos tipos de caminhos existem aqui de cada categoria, né? Então, da categoria 1, existem quantos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, correto? Então, se cada um desses 5 caminhos aqui tem etiqueta 1, então eu tenho 5 pontos aqui. Mas, vamos agora contar aqui quantos caminhos eu tenho desse segundo tipo. Então, aqui eu tenho 1, 2 e só, né? Então, 2 vezes 2 é 4. Vamos contar agora do tipo 3. Eu tenho 1 aqui, 2. Então, 2 vezes 3, 6. E, por fim, esses 2 últimos caminhos aqui com a etiqueta 4. Então, fica 2 vezes 4, 8. Aí você soma. Olha só, aqui vai dar 10, 15, 23. Então, eu tenho 23 pontos. Professor, no que é que isso vai ajudar? Bem, se eu quero encontrar o caminho mais curto, eu tenho que encontrar aquele caminho que possui a menor pontuação. Beleza? Então, isso aqui é uma das formas de você fazer, né? É uma forma que eu acho muito interessante. Você atribuir etiquetas e verificar a pontuação final de cada um. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Pronto. Nesse segundo caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui eu já tenho 5 pontos. Do tipo 2, só vou ter um aqui, né? Então, 2 pontos. Do tipo 3, eu tenho esse e esse outro. Então, vai dar 6 aqui. E do tipo 4, tem esses 2, que é 8. Então, vamos lá. Esse 2 com esse 8 dá 10. 5 com 6, 11. 10 com 11, 21. Então, aqui eu tenho 21 pontos. Então, esse daqui, esse caminho B, por enquanto está ganhando. Porque 21 é menor que 23. Item C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 pontos aqui. Vamos lá, caminho do tipo 2. 1, 2. Então, aqui eu tenho 4 pontos. Tipo 3, tenho esse, portanto, 6 pontos. E do tipo 4, só esse, né? Mais 4 pontos. Aqui fica 6 com 4. Deixa eu melhorar esse 6 aqui. 6 com 4 aqui, 10. Com mais 9, 19. Então, esse daqui agora está ganhando. É o menor de todos. Bem, vamos para o próximo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Do tipo 2, eu tenho 1, 2. Então, vai ter 4 pontos. Do tipo 3, eu tenho 2, então vai ser 6. E do tipo 4, 2. Então, vai dar 8. Então, aqui vai ficar 10, 18, 23. Então, por enquanto, quem continua ganhando é o item C. E, por fim, aqui no item E, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Do tipo 2, apenas 1. Do tipo 3, eu tenho 2 aqui. Então, vai ficar 6, né? E do tipo 4, eu tenho esse e esse, que é 8. Então, 2 com 8, 10. E 5 com 6, 11, né? Vai dar aqui 21. Então, de fato, o caminho aqui de menor percurso é do item C. Questão de número 16. Papai Canguru vive com seus 3 filhos. E nas decisões da família, todos os 4 membros votam. O número de votos de cada membro é igual à sua idade. O pai tem 36 anos e os filhos têm, respectivamente, 13, 6 e 4 anos. Vamos colocar aqui, ó. O canguru 1 é o pai, tem 36 anos. O canguru 2 é o filho mais velho, que tem 13 anos. O canguru 3 é o filho do meio, que tem 6 anos. E o canguru 4 é o caçula, que possui 4 anos. Portanto, agora o pai sempre vence. Quantos anos faltam para os filhos terem a certeza de que irão vencer na tomada de decisão se estes concordarem entre si?
Então, olha que interessante, questão bem bolada. Nessa condição aqui atual, o voto do pai prevalece, né? Por que que prevalece? Se você somar 6 com 4, 10. 10 com 13, 23. Ou seja, o voto dos 3 filhos não supera a idade do pai. Portanto, a decisão que o pai tomar, está decidido. Aí ele quer saber assim, ó, a partir de quantos anos a decisão dos filhos irá prevalecer em relação à decisão do pai, caso estes concordem entre si, né? Porque não adianta também se eles divergirem, né, nas decisões. Eles têm que ser ali unidos na tomada de decisões. Dessa forma, eles vão poder ter ali uma vantagem em relação à decisão do pai. Então, a ideia nessa questão é a seguinte: eu tenho que pensar em uma quantidade t de tempo, de tal modo que, transcorrido esse período de t anos, a idade dos filhos, né, a soma das idades dele, vai superar a idade do pai. Então veja só, se eu pegar aqui, por exemplo, o mais velho atualmente tem 13 anos. Depois que se passarem t anos, ele vai ter 13 mais t anos. Ok. E eu vou fazer essa mesma coisa para os demais. Então, depois que passou t anos, o do meio vai ter 6 mais t. E o caçula vai ter 4 mais t anos. Bem, nós queremos que a soma disso tudo seja maior do que a idade do pai. Então, o pai vai ter 36 mais t anos também. Não esqueça, porque é óbvio, né, gente? O tempo, ele passa para todo mundo. Ele não vai passar só para os filhos, ele passa também para o pai. Então, o pai terá 36 mais t anos de idade. Então, basta resolver agora essa inequação. Então, aqui ó, eu tenho 3t's, né? Mais, aqui, 13 mais 6 mais 4, 23. Tudo isso aqui tem que ser maior que 36 mais t. Aí você passa o 23 para o lado de lá e o t para o primeiro membro. Então, vai ficar 3t menos t maior que 36 menos 23. 36 menos 23 é 13. Muito bem. E 3t menos t é 2t. Então, nós temos que 2t tem que ser maior que 13. Desse modo, eu vou passar esse 2 que está multiplicando dividindo. Então, fica t maior que 13 sobre 2. Bem, mas 13 sobre 2 é 6,5. Mas aqui, observe, esse t ele é um número natural, ou seja, é um número inteiro positivo. Então, eu não posso assumir o t igual a 6,5. Eu vou ter que pegar o inteiro imediatamente maior que 6,5, que é o 7, né? Então, após 7 anos, a soma das idades dos filhos irá prevalecer em relação à idade do pai. Então, se eles tomarem uma decisão, né, em comum acordo, essa decisão vai prevalecer em relação ao pai. É claro que se um deles divergir, aí não adianta, né? Não adianta. Os 3 devem tomar ali uma decisão única. Então aqui o nosso item é um item C. Questão de número 17. George tem 2 peças de arame iguais a esta. A imagem aqui está meio ruim, né? Está meio apagado, mas eu vou fazer aqui o contorno. Qual das formas a seguir ele não pode obter juntando 2 peças? Então aqui também a gente tem que ir analisando, né? Uma por uma. Então vamos pegar aqui o vermelho. Vamos lá. Será que é possível formar essa peça? Olha só, se for possível, então até aqui tem que ser uma peça. Lembrando que ele tem 2 peças iguais a esta. Ele está juntando aqui e formando outras peças. Então a pergunta é, essa primeira peça é possível formar com 2 peças iguais a esta? Bem, até aqui nós temos a primeira peça, né? Concorda? Se você rotacionar essa peça aí, você observa que realmente faz sentido, né? Essa peça aqui é igual a essa. Bem, a segunda peça
vai ser a continuação aqui. Deixa eu pegar um verde. Vai ser a continuação, ó. Tá? Então aqui você observa que realmente faz sentido. Dá para você formar essa peça. Então o item A já não é. Vamos para o item B. Item B você tem isso daqui. Pronto, mais ou menos isso, né? A primeira peça é isso daqui. Ela está agora meio que deitada. E a segunda peça é o restante. Olha só, bem fácil enxergar aqui, né? Inclusive existe até uma simetria aqui, ó. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho a minha peça, que vai até por aqui assim. Pronto. O que vocês acham aí? Faz sentido? Faz, né, pessoal? É como se eu tivesse pegado essa peça aqui e rotacionado ela para cá, ó. Beleza? É como se eu tivesse rotacionado 90 graus para a esquerda. Não é isso? Muito bem, então a outra peça tem que ser essa daqui. Faz sentido ser essa? Faz, né? Faz sentido. Aqui também você enxerga uma certa simetria, né? Deixa eu passar um traço aqui, ó. É claro que essa simetria não é perfeita, né? A gente teria que aqui fazer uma rotação para ajustar. Ok, vamos para a próxima. Eu tenho essa peça aqui. Essa daqui. E a outra tem que ser essa. Faz sentido? Faz, né? Faz sentido também. Então, por exclusão, a única que não dá certo é o item E. Porque, veja só, eu teria que ter o seguinte, ó. Aqui eu teria a primeira peça. Até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo bem. Daria. Aí a segunda peça teria que ser essa daqui. Bem, mas essa peça aqui não está dentro do formato, está? Não está, né, pessoal? Não está dentro do formato dessa peça original aqui. Então, o nosso item correto aqui é o item E. Questão de número 18. Amélia cola esses 6 adesivos nas faces de um cubo. Temos aqui um ratinho, um elefante, pato, uma joaninha, né? Cachorro e uma mosca. A figura mostra esse cubo em 2 posições diferentes. Qual adesivo está na face oposta à face que tem um rato? Tá, então vamos verificar aqui. Bem, se a gente quer saber a face oposta, a gente já pode excluir, por exemplo, aqui a joaninha e o pato, né? Esses dois definitivamente não serão a figura que está oposta ao rato. Tá, observe que eu tenho a joaninha aqui e a joaninha aqui, né? Ó, olha só. Ela será a nossa referência nesse problema. Porque veja só, nessa posição aqui, a joaninha está com a cabeça voltada para baixo. Beleza? E nessa outra aqui, ela está com a cabeça voltada nessa direção. Pessoal, como é que eu posso mexer nesse cubo de tal modo a tornar esse cubo nessa outra posição aqui? Bem, observe que se eu movimentar o cubo para cá, ó, a joaninha ela vai ficar com a cabeça voltada para lá, né, nessa direção aqui. Bem, aí depois basta eu fazer um giro para cá, né? Ó. Fazer um giro nessa direção, que ela vai ficar exatamente nessa posição aqui que eu desejo. Bem, mas ao fazer esses 2 movimentos com o cubo, vocês concordam que o ratinho que estava aqui em cima, agora ele vai estar aqui atrás, né? Ó. Ele vai estar atrás. Se ele está aqui atrás, o animalzinho que está oposto ao rato é o cachorro.
Beleza? Então, o nosso item correto é o item D. Questão de número 19. O diagrama ao lado representa as relações de amizade das garotas Ana, Beatriz, Cláudia, Diana, Elizabeth e Flora. Cada número representa uma garota e cada linha ligando dois números representa a amizade entre essas duas garotas. Cláudia, Diana e Flora têm 4 amigas cada uma. Beatriz é amiga somente de Cláudia e Diana. Qual é o número que representa Flora? Beleza, gente. Então, uma dica para você fazer esse tipo de questão é começar por aquele caso que é mais restrito. Como assim, professor? Se você olhar aqui para a condição de Beatriz, observe que é bem restrito, né? Ela só tem 2 amigas. E o enunciado aqui é bem enfático, né? Ele diz somente 2 amigas, que é Cláudia e Diana. Ou seja, eu ainda não sei qual é o número de Beatriz, então vou colocar aqui um B. Então eu sei que de B partem apenas 2 arestas. E uma dessas arestas vai ser quem? Cláudia, e a outra vai ser Diana, concorda? Aí quando você olha para esse diagrama, você percebe que o único número que satisfaz essa condição é o número 5. Observe que dele, do número 5, partem exatamente 2 arestas. E de nenhum outro acontece isso, né? Então nós já sabemos que Beatriz possui número 5. Então a gente já descarta aqui o item D, né? Bem, o que é que nós sabemos mais a partir dessa informação? Se aqui é Beatriz, então o número 4 tem que ser quem? Só pode ser Cláudia ou Diana, concorda? E o número 1 também, vai ser Cláudia ou Diana. Então, a outra informação que o enunciado me diz é a seguinte, ó. Cláudia, Diana e Flora têm 4 amigas cada uma. Olha que interessante. Então, eu tenho que observar aquelas bolinhas das quais partem 4 arestas. Porque se são 4 amigas e cada aresta representa uma amiga, então eu tenho que olhar para as bolinhas que partem ali 4 arestas. Então, bolinhas com essa característica, eu observo quem? Observo aqui o número 3, o número 1 e o número 4, né? Tranquilo? Pessoal, mas pensa comigo. Se eu sei que Cláudia, Diana e Flora é um desses 3 números aqui, né, em alguma ordem, mas eu já sei que Cláudia e Diana vai ser 1 ou 4, então, por exclusão, eu sei que Flora tem que ser quem? O número 3. É o único número do qual partem 4 arestas que não é amiga aqui do 5. Beleza? Flora não pode ser amigo do 5, que é Beatriz, né? Porque a questão diz que amigas de Beatriz é somente Cláudia e Diana. Então, o número 3 tem que ser a Flora. Beleza? Então, o nosso item correto aqui é o item B. Questão de número 20. Maria coloca a mesma quantidade de água em 3 vasos retangulares de vidro. Vistos de frente, esses 3 vasos parecem ter o mesmo tamanho, mas os níveis de água são diferentes. Qual das imagens a seguir representa os 3 vasos quando vistos de cima? Então, essas imagens aqui na verdade, as imagens laterais. Você pode pensar aqui, por exemplo, numa espécie de aquário. Eu vou até fazer aqui um desenho para ilustrar melhor aqui esse raciocínio. Vai ficar meio feio, tá, gente? Mas, enfim, só para ilustrar. E eu vou desenhar um aqui com a mesma altura, só que um pouco mais estreito. Beleza, então, só ligar aqui. Vamos pegar aqui agora o pincel azul. Se eu colocasse, por exemplo, um nível de água aqui, nesse recipiente maior, se eu colocasse esse mesmo nível de água aqui dentro, é óbvio que ficaria um nível mais alto, né, gente? Isso aqui é bem tranquilo de você perceber. Portanto, a gente pode afirmar o seguinte: se eu tenho um recipiente
mais estreito, então isso implica também no seguinte: quanto mais estreito, maior o nível, né? Então o nível sobe. Diante disso, o que é que a gente pode constatar aqui? Nós sabemos que em cada um desses recipientes a quantidade de água é a mesma. Só que nós temos aqui o seguinte. Então, diante dessa observação, a gente pode afirmar o seguinte: quanto maior o nível, mais estreito, né? Mais estreito é esse recipiente. E quanto mais estreito, maior o nível. Ou seja, é uma afirmação de ida e de volta. Se eu tenho mais nível, é mais estreito. E se é mais estreito, tem maior nível. Claro que considerando sempre a mesma quantidade de água, e no caso aqui a mesma altura, né? Então vejamos o seguinte. Quem é que tem o maior nível aqui? É o 2. Então, ele é o mais estreito. Se ele é o mais estreito, visualizando ele de cima, ele vai ser o menorzinho de todos, né? Então, se ele vai ser o menorzinho de todos, eu já posso descartar aqui o item D, o item E e o item C também. Você percebe que aqui, ó, o 2 ele é um pouquinho maior. Tá? Ele é um pouquinho maior aqui do que o 3. Então, me resta apenas aqui o A e o B. Porque nesses dois aqui, realmente, a figura 2 é a mais estreita. Percebe que agora nós estamos enxergando aqui de cima, né? Tá, então a gente vai ter que fazer agora uma análise com a figura 1 e a figura 3. Bem, quem é que tem o maior nível aqui? É o 1 ou é o 3? É o 1, né? Então, se ele tem um maior nível, ele é mais estreito. Ou seja, visto de cima, a figura 1 tem que ser menorzinha que a figura 3, porque é mais estreita. Então, entre o item A e o item B, a única que satisfaz essas condições é o item A. Beleza, vamos começar agora o terceiro bloco, que é o bloco das questões que valem 5 pontos. Então, nesse momento aqui, você tem que ter um certo cuidado, né, gente? Não vai se empolgar demais, querer marcar tudo, porque aqui, para cada erro, o desconto também é maior, né? Você vai perder aqui, no caso, 25% de 5, né, 1,25. Então, para cada erro em questões que valem 5 pontos, você perde 1,25. Tá? Então, muito cuidado aqui. Então, vamos lá. Questão de número 21. 3 quadrados são desenhados dentro do quadrado maior, como mostrado ao lado. Qual é o comprimento da linha indicada pelo ponto de interrogação? Está aqui o pontinho de interrogação. Em centímetros. Beleza, então, vamos lá. Então, aqui nós temos os 3 quadrados, quadrado 1, o 2 e o 3. Vou pegar aqui um vermelho mais escuro. Eu vou chamar o lado aqui do quadrado 1 de x, o quadrado 2 de y e o lado do quadrado 3 de z. Então, se aqui é x, aqui na lateral também é x, né? Aqui também vai ser z. Então, pensa comigo. Se eu sei que desse ponto até a base do quadrado é 22, e eu sei que o lado do quadrado aqui maior é 28, então o x tem que ser aquele número que somado com 22 dá 28, concorda? Então aqui eu já sei que o x é igual a 6. Utilizando o mesmo raciocínio, nós podemos olhar agora para o z e pensar o seguinte: bem, se até aqui, ó, essa altura 15, o z é o que falta para completar 28, ou seja, o z é igual a 13. Muito bem, então a gente quer encontrar agora essa altura aqui. Então, vamos pensar um pouco. Vocês concordam que x mais y mais z é igual a 28, né? Se você somar aqui x mais y mais z, vai dar exatamente o lado do quadrado. Então, vamos colocar essa informação aqui. X mais y mais z é igual a 28. Observe também o seguinte, vou até apagar aqui.
Essa altura que nós queremos encontrar, eu vou chamar de M, tá? Que é essa mesma altura aqui. Eu vou passar um tracinho, vou pegar ela aqui fora. Ó. Aqui é M. Observe que daqui para cima é a medida de Y, né? Desse ponto aqui em diante é Y. Ora, mas Y mais M é igual a 28, que é o lado do quadrado. Tudo isso aqui é 28. Beleza, então eu sei também que Y mais M é igual a 28. Agora, olha o seguinte, pessoal. Essa questão é até engraçada. Olha para essa expressão aqui, ó. Essa equação de cima. Eu vou reescrever ela da seguinte maneira, ó. Y mais, vou até colocar entre parênteses, Y mais X mais Z é igual a 28. Pensa comigo. Y mais M é 28. E Y mais X mais Z é 28. Ora, dessas duas informações, eu tenho que M tem que ser igual a X mais Z, né? Tem que ser igual a X mais Z. Só que X mais Z é quanto? É 13 mais 16, que é 19. Portanto, M, que é essa altura aqui, é 19. Portanto, item E. Questão de número 22. Como se parece o objeto ao lado quando olhado de cima? Bem, então, vamos enxergar aqui alguns padrões nessa imagem e tentar agora fazer esse exercício de imaginação olhando ele por cima. Então veja o seguinte, vamos comparar aqui o item A. Observe que nessa imagem nós temos essa arte preta aqui que se liga a essas duas artes pretas laterais. Tem isso daqui? Tem, né? Aqui, ó. Mas acontece que a arte da base não é preta. É cinza, né? Aqui, ó. É cinza. Então, já não é o item A. Vamos para o item B. Vamos observar aqui, primeiramente, ó, a arte preta e as duas laterais. Aqui a gente observa nesse ponto aqui, ó. Beleza, gente? E aqui está coerente, porque aqui é cinza e aqui também é cinza. Até o momento, sem nenhuma contradição. Vamos ver outros elementos. Olha só. Perceba que ao lado da cinza, tem uma preta. E realmente, ó, tem essa preta aqui. E ao lado dessa preta tem outra preta, ok. Até agora está batendo, né? Ao lado dessa outra preta tem essa cinza, ok. Aí depois vem preto e cinza. Beleza, ó, preto e cinza. Aí aqui, deixa eu ver outros elementos. Aqui no preto tem essa arte preta aqui, lateral, beleza. Tá aqui, ó. E essa arte preta aqui em cima. Pronto. Pessoal, então, observe que não tivemos nenhuma contradição, né? É o item B. Olha que sorte. Já é o segundo item. Mas fica aí como exercício você comparar as outras e perceber realmente qual é aquele ponto que vai falhar, né? Qual é aquele ponto de contradição. Questão de número 23. 9 fichas são pretas de um lado e brancas do outro lado. Inicialmente foram colocadas assim, né? As 4 primeiras pretas e as 5 últimas brancas. Em cada movimento você deve virar 3 fichas. Se você deve, não é uma opção não. Você tem que realmente efetuar 3 movimentos ali com as fichas, né? Qual é o menor número de movimentos necessários para você obter uma fileira
com todas as fichas de mesma cor. Bacana essa questão. Olha só. A nossa configuração inicial aqui é preta, 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 branca, 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 branca. Pronto. Vamos simular aqui uma jogada. Numa jogada você tem que movimentar 3 aqui, por exemplo. Ó. Eu vou virar essas 3 brancas para a preta. Pronto, isso aqui seria uma jogada. Tá? Então, nosso objetivo é fazer com que todas da fila possuam a mesma cor. E nós temos que verificar a quantidade de movimentos mínimos para a gente fazer isso. Então, vamos voltar aqui à configuração original. Então, vamos pensar um pouquinho. Bem, aqui eu penso o seguinte, ó. Se eu tenho 4 pretas e 5 brancas, eu tenho mais brancas, né? Então, a minha tentativa vai ser de deixar todo mundo branco. Já que eu tenho aí 5 brancas, né? Eu vou mexer aqui 2 pretas, tá? Vou transformar em branco. E eu vou movimentar uma branca. Vou tornar preta. Então essa foi a minha primeira jogada. Observe que na segunda jogada eu consigo tornar todas elas agora brancas, né? Porque agora eu vou mexer com essas 3 pretas aqui, ó. E acabou a questão. Eu pego essas 3 pretas agora e torno elas brancas. Pronto. Então, 2 jogadas. Olha só. Questão 24. Qual conjunto de pesos abaixo equilibra a balança na figura ao lado? Bem, então a gente quer saber isso daqui, né? Pessoal, uma balança a gente pode lembrar de equação, né? Se a balança está em equilíbrio, significa que isso daqui é igual a isso. E aqui também. Beleza. O que é que a gente pode afirmar a partir daqui, ó? Note o seguinte. Eu quero saber uma correspondência para esses 3 pesos aqui. Usando as informações anteriores, o que é que eu posso afirmar? Bem, eu tenho que fazer surgir aqui, de algum modo, essa expressão, né? Então, veja. Aqui eu tenho 3 quadradinhos. Eu poderia incluir aqui uma setinha, né? Mas como aqui é uma equação, eu tenho que incluir uma setinha desse lado também. Para não gerar aí um desequilíbrio. Então, aqui, ó, observe que eu fiz aparecer 2 quadradinhos e uma setinha. Só que tem esse quadrado aqui me atrapalhando, né? Então vamos pensar um pouquinho, ó. Olhando para o outro lado dessa igualdade, observe, ó, que eu tenho aqui uma setinha e um triângulo. Só que essa setinha e esse triângulo é igual a um quadrado e 2 bolinhas. Então eu posso apagar isso daqui, vou apagar aqui, ó, e vou escrever um quadrado e 2 bolinhas. Por que que eu fiz isso? Porque agora, olha que maravilha. Eu posso apagar, eu posso remover esse quadradinho aqui do lado esquerdo e posso remover também esse outro quadradinho aqui do lado direito. De tal modo a restar apenas 2 quadradinhos, uma setinha e do outro lado 3 bolinhas e um triângulo. Pronto. Então aqui, ó, nessa última balança eu preciso de 3 bolinhas e um triângulo. Então o item correto é o item C, né? 3 bolinhas e um triângulo. Questão de número 25. 10 pessoas pedem um sorvete para cada uma. Para a massa,
elas pedem 4 baunilhas, 3 chocolates, 2 limão e 1 de manga. Então vamos escrever essas informações aqui. Nós temos 4 baunilhas, 3 chocolates, 2 limões e 1 manga. Cobertura. Para a cobertura, elas pediram 4 guarda-chuvas, 3 cerejas, 2 wafers e 1 pastilha de chocolate. Ok. Aí ele diz assim, como elas não querem 2 sorvetes iguais, qual das combinações a seguir não é possível? Então, para eu não obter 2 sorvetes iguais, eu não posso permitir que 2 deles tenham a mesma cobertura, né? Então vamos lá. Como é que deve ser feita aqui a distribuição dos guarda-chuvas de modo que a gente não obtenha 2 sorvetes iguais? Bem, se eu tenho 4 guarda-chuvas e 4 categorias de massa, eu tenho que distribuir esses guarda-chuvas para cada uma dessas categorias. Então eu vou colocar um guarda-chuva aqui, outro aqui, aqui e aqui. Então já me livrei aqui dos guarda-chuvas. Vamos para as cerejas. Eu tenho 3 categorias, eu tenho 3 cerejas, tenho que distribuir em 3 categorias. Então vai ficar uma cereja aqui, outra aqui e outra aqui. Agora vamos para os wafers. Os wafers a gente vai distribuir aqui em 2 categorias, aqui e aqui. Pronto, então já me livrei dos wafers. E por fim só resta a partilha, né? Então vamos avaliar agora qual dessas combinações aqui não é possível. Item A. É possível chocolate com cereja? Sim, né? Tá aqui, ó, chocolate com cereja. É possível manga com guarda-chuva? Sim, é possível, tá aqui. É possível baunilha com guarda-chuva? Também. Baunilha com guarda-chuva, tá aqui. É possível limão com wafer? Limão com wafer. Não, né, gente? Tá aqui, ó. Não é possível. Então, esse é o nosso item procurado. E o item é baunilha e partilha de chocolate. Tá aqui. Então, o item correto, item D. Vamos lá, agora aqui. Dizemos que um número de 3 algarismos é gentil se o algarismo do meio é maior do que a soma dos outros 2 algarismos. Só para vocês aqui terem uma ideia de um exemplo de um número gentil. Por exemplo, aqui. Isso é um número gentil. Por quê? Porque o número do meio, que é 5, é maior do que a soma dos outros 2 algarismos, que é 3 e 1, né? 3 mais 1, 4, que é menor que 5. Outro exemplo de número gentil é 2, 6, 3. Então, outro número gentil, porque o 6 é maior que 5, né? Que é 3 mais 2. Beleza. Aí ele diz assim, qual é a maior quantidade possível de números gentis consecutivos? Como é que é isso? Números gentis consecutivos. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. O número 150 é gentil? É, né? Porque 5 é maior que 1. Vamos pegar o consecutivo dele. 151. É gentil? Continua sendo também, porque 5 é maior que 2. 152. Continua sendo gentil, né? Porque 5 é maior que 3. 153. Também é gentil. Agora, quando você chega no 154, aí dá problema, porque aqui nós temos que o 5 é exatamente igual a 4 mais 1. Então, a gente poderia vir até aqui apenas. Ó. Teríamos 4 números gentis consecutivos. Só que nós queremos saber a quantidade máxima possível de números gentis consecutivos.
Pessoal, você concorda? Pessoal, vocês concordam que quanto maior o número do meio aqui, maior será também a quantidade de números gentis com esse número aqui no centro. Vamos supor, se eu pegasse o 7 aqui no centro, eu teria o 170, 171, 172, 173, 174, 175 e pronto, né? O 176 já não seria. Então aqui eu já obtive mais números. Obtive aqui 6 números, né? Gentis consecutivos. Então o máximo aqui vai ser quando o número do meio for o 9. Concorda? Porque se for 9, a gente tem, ó, o 190, 191, 192, 193, 194. Aí vem 195, 196, 197 e 1. Pronto, né? 198 já não daria certo, porque 1 mais 8 é 9. Aí seria igual. Então vem até aqui. Ou seja, eu tenho 8 números. Então seria o máximo aqui de números gentis consecutivos. Tá? Então o nosso gabarito aqui é o item D. 8 números. Mário tem que jogar 15 partidas num torneio de xadrez. Ele está num ponto em que ele venceu metade das partidas que jogou, perdeu 1/3 das partidas que jogou e empatou em uma delas. Tá, supondo que essa quantidade que ele jogou seja X, então metade delas vitórias. 1/3 derrotas e 2 empates. Bem, se nós somarmos aqui, ó, vitórias, derrotas e empates, a gente vai ter o total de partidas jogadas aqui por Mário, que é X, né? Então basta resolver essa equação. X sobre 2 mais X sobre 3 mais 2 é igual a X. Aqui eu vou multiplicar todo mundo por 6. Vou multiplicar tudo aqui por 6, ó. Porque multiplicando 6, eu me livro desses denominadores aqui. Então, multiplicando aqui por 6, vai ficar 6x sobre 2, que é 3x. Aqui fica 6x sobre 3, que é 2x. Aqui vai ficar um 12, e aqui 6x. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó, eu tenho 5x aqui desse lado, passa para o lado direito. Vamos fazer aqui com calma. 6x menos 5x, né? Tudo isso igual a 12. Portanto, x é igual a 12. Bem, mas não é isso que a questão quer saber. Ela quer saber quantas partidas Mário ainda precisa jogar. Bem, se ele jogou 12 partidas, faltam ainda 3, né, para completar as 15. Então, a resposta é o item B. Questão de número 28. Vânia tem uma folha de papel dividida em 9 quadrados iguais. Ela quer dobrar a folha como indicado na figura. Né? Essa dobra aqui, ó, ela vai pegando e dobrando aqui na horizontal, primeiramente. Beleza, ela diz assim, ela quer dobrar a folha como indicado na figura, inicialmente com dobras horizontais e depois com dobras verticais, até deixar o quadrado cinza no topo das camadas. Essa informação aqui é bem interessante, ó, até deixar o quadrado cinza no topo das camadas. Ou seja, o quadrado cinza aqui ele vai ter que ficar em cima. Ou seja, o papelzinho ele vai estar todo dobradinho, né? De tal modo, pessoal, que você irá obter 9 camadas, né? Ó, depois que esse papel estiver todo dobradinho, você vai ter aqui, ó, várias camadinhas, né? É como se eu pegasse essa camada aqui e enxergasse as 3 camadas, né? Digamos assim, as 3 subcamadas que compõem ela.
Tá bom? Por que 3 camadas, professor? 3 camadas devido a essa dobra que eu fiz aqui inicialmente. Tá bom? Então, cada uma dessas partes aqui vai ter subcamadas, né? Vai ter 3 subcamadas. Então aqui eu tenho mais 3 subcamadas e a última mais 3 subcamadas. Eu vou até colocar aqui mais em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falta 1, né? 9. Então, ele diz assim, Vânia quer escrever os números de 1 a 9, um em cada quadrado, de modo que esses números estejam em ordem crescente, começando com o número 1 no topo, depois de feitas as dobras acima. Ou seja, depois que você efetuar essa última dobra, você vai obter uma configuração desse tipo. É claro que cada camadinha dessa aqui, né, está sobreposta. Isso aqui não está separadinho assim não, né, tá? É tudo junto. Isso aqui é uma única camadazinha. Bem, depois que ela fizer essa última dobra, ela quer obter a sequência desses números aqui, de 1 a 9, em ordem crescente. Ou seja, ela quer obter isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é que a gente deve dispor esses números aqui, nesses quadradinhos, de modo a obter essa configuração? Sim, aí só continuando aqui a pergunta, ele diz assim, na folha aberta, indicada ao lado, quais números ela deve escrever no lugar de A, B e C? Ok. Então, veja o seguinte. Nessa primeira coluna aqui, acho que fica bem tranquilo de enxergar, né, que a sequência será 1, 2 e 3, né, aqui. 1, 2 e 3. Porque depois que você juntar isso daqui, ó, em uma única parte, vai ficar bem bonitinho, porque o 1 vai ficar aqui na camada de cima, o 2 na subcamada, logo abaixo aqui do 1, e a 3 na subcamada, logo abaixo do 2. Então tá bonitinho aqui, a gente obtém exatamente isso. Tá em ordem crescente, né? Até aqui tudo bem. Beleza. Vamos prosseguir. Eu quero obter agora o 4, 5 e 6. Será que fazendo assim, colocando o 4 aqui, o 5 aqui e o 6 aqui, eu obtenho isso? Será? Se eu escolher essa sequência aqui, essa ordem, como é que vai ficar aqui, ó? O 4 vai ficar aqui em cima, na subcamada, logo abaixo do 4, tá o 5, né? E logo abaixo aqui vai estar o 6. Só que quando eu fechar, pessoal, ó, quando eu fechar esse 4, ele vai lá para baixo. Ele vai ficar em contato com essa outra face aqui. Ou seja, quando eu fechar, a ordem que eu vou obter aqui não é 4, 5, 6, mas 6, 5, 4. Porque o 6 que está lá embaixo, ele vai ficar em contato com o 3, né, que está aqui, ó, logo aqui abaixo, na última subcamada aqui, onde está o 1. Então você vai obter essa ordem. Isso aqui não é ordem crescente. Bem, professor, como é que a gente contorna esse problema? A gente vai ter que inverter isso daqui, né? Ao invés de colocar 4, 5 e 6, a gente coloca 6, 5, 4. Porque desse modo, olha só, agora o 6 vai ficar aqui em cima. Na subcamada, logo abaixo dele, vai ficar o 5 e na outra o 4. Só que quando você fechar aqui, esse 6, você manda ele lá para baixo. E o 4 vai ficar aqui logo após o 3. Então vai ficar na ordem crescente, ó, 4, 5, 6. Beleza. E na última coluna aqui, como é que a gente faz? Bem, na última coluna é mais tranquilo, porque é só dar a sequência aqui ao 6, né? Se o 6 vai ficar em contato com essa face aqui, então aqui tem que ser o 7. Se aqui tem que ser um 7, a próxima subcamada vai ter que ser um 8 e a outra um 9.
Então aqui basta você colocar um 7, 8 aqui e 9. Portanto, o A é 6, tá? O B é 4 e o C é 8. Portanto, isso nos dá o item A, né? 6, 4, 8. Exatamente. Questão de número 29. Diz-se constrói uma pirâmide com bolas. A base da pirâmide tem 9. Questão de número 29. Diz-se constrói uma pirâmide com bolas. A base da pirâmide tem 9 bolas. Tá aqui, ó. A camada do meio tem 4 bolas e o topo tem uma única bola. Tá aqui a imagenzinha para você olhar, né? Disse usou um pingo de cola para cada ponto de contato entre duas bolas. Eu fico assim encantado com a criatividade desse povo. Olha só, quantos pingos de cola ela usou? Pessoal, aqui nós iremos utilizar a estratégia dos ingleses ao colonizar novas terras. A estratégia era a seguinte: separar para conquistar, dividir para conquistar. Divida em casos. Como assim, professor? Comece pela base. Conte quantos pontos de contato existem entre essas bolas. Vamos lá. Eu vou até aqui pegar o pincel vermelho. Aproveitando já essa imagem aqui, vamos contar os pontos de contato. Eu tenho esse ponto aqui, esse outro, esse daqui, esses dois aqui e esses 3, né, também, ó. Então aqui eu tenho 2, 5, 7, 10, 12. Então na base eu tenho 12 pontos de contato. Tá. Vamos agora para a segunda camada, né? Na segunda camada, nós temos o seguinte. Nós temos essas 4 bolinhas aqui. 4 bolinhas, ó, que se tocam. 2 a 2. Quantos pontos de contato eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 4 pontos de contato. E na última camada, eu tenho a bolinha lá de cima em contato com as 4 aqui, né? Então, na terceira camada, eu tenho mais 4 contatos. Agora, cuidado, né? A gente não contou todo mundo, não. Por quê? Porque a gente esqueceu de contar os pontos de contato dessas 4 bolinhas aqui da segunda camada com as bolinhas da base. Então, eu vou utilizar esse desenho aqui para ilustrar esse problema. Eu tenho aqui, ó, uma bolinha aqui, outra aqui, aqui e aqui, tá? Observe que cada bolinha está em contato com 4 bolas logo abaixo. Então, eu posso marcar aqui 4 pontos de contato para cada uma dessas bolas. Ou seja, essa daqui vai ter 4 pontos de contato, mais 4, mais 4 e mais 4. Ou seja, um total de 16. Então, na segunda camada também, eu vou ter essa realidade aqui. Eu vou ter mais 16 pontos de contato. Então é isso. Aqui a gente contou todo mundo. Basta agora efetuar a soma, né? Então vai ficar 4 mais 16, 20. 12 mais 4, 16. 20 mais 16, 36. Então é o item E. E por fim nós temos aqui a questão de número 30. A figura mostra um mapa com algumas ilhas e como elas estão conectadas por pontes. O navegador deseja passar por cada uma delas exatamente uma vez. Ele começa pela ilha indicada pelo início e deseja terminar na ilha indicada pela palavra fim. Ele acaba de chegar na Ilha Preta no centro do mapa. Em qual direção ele deve ir agora para ser capaz de completar a sua rota? Tá, então aqui é só ter paciência, pensar um pouquinho, né? Ele inicia aqui, ó, sua rota. Então, ele tem que passar por todo mundo sem repetir, né? Então, ele pode ir para cá, depois para cá,
Aqui, depois para cá, depois para cá. Nesse ponto aqui ele tem que decidir se vai para baixo ou para frente, né? Ele quer ir para a Ilha Preta, então vamos lá. Vamos testar aqui, pessoal, é assim mesmo, testando. Ó, se você for aqui por baixo, vai dar problema, né? Por quê? Porque eu quero passar por todas as ilhas, então eu teria que meio que fazer um retorno aqui, mas desse ponto em diante eu teria que repetir aqui essa ilha, ó. Então eu acho que é um bom caminho você seguir direto. Segue direto aqui, depois vem para cá. Aí você não pode ir para o fim, tem que ir aqui para baixo, para cá. Posso ir já para a Ilha Preta? Não, porque depois você teria que voltar, né, e passar por essas duas. Então você tem que seguir direto aqui e finalmente chegar na Ilha Preta. Aí daqui em diante a gente quer continuar o percurso de modo a passar por todas as ilhas. Aqui eu acho que ficou mais fácil, né? Porque agora você vai para cá, aí ó, baixa, depois essa. Pronto, aí aqui acabou a questão. Então a pergunta dele é a seguinte: em qual direção ele deve ir agora, né, para ser capaz de completar a sua rota? Ou seja, ele está na Ilha Preta. Da Ilha Preta, ele tem que seguir rumo ao leste. Ele tem que seguir rumo ao leste para concluir a sua rota. Beleza, gente? Então é o item B. Ok, então é uma prova bem diferente, né? Você que já participou da OBMAP, a prova da OBMAP ela exige um conhecimento mais técnico do aluno. Essa aqui não, é muito raciocínio lógico, paciência, né, para avaliar cada um dos itens. Em geral, vocês perceberam que o que a gente faz em cada uma das questões é verificar item a item, claro que com exceção de algumas questões, né? Essa, por exemplo, aqui, você teria que realmente pensar aqui, fazer toda a rota para depois verificar qual o item correto. Beleza, gente? Então, assim, tem que se preparar, tem que fazer questões das provas anteriores, porque não é uma prova fácil. A considerar aí pelo tempo que é 1h40, né? Então, considerando o fator tempo, não é uma prova trivial, não é uma prova fácil, tem que se preparar como qualquer outra prova. Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham aí aproveitado o máximo e até a próxima.